A todos, todas e todes. Estamos aqui para a nossa última mesa do dia. Todos muito felizes com essa possibilidade de troca, com essa possibilidade de compartilhar, não é? Então, essa mesa tem como título Investigação e Pesquisa no Programa Residência Pedagógica e PIBID, Produção do Conhecimento no Âmbito Escolar. Passo, então, a coordenação da mesa para a professora Paula. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, é um prazer estar com vocês hoje, nessa mesa 6, que tem esse título falado aqui pela professora Karina. Então, essa mesa conta aqui com a participação do subprojeto de História do Residência Pedagógica e do subprojeto Geografia do PIBID. Então, a proposta dessa mesa é refletir sobre a relação entre sujeitos no desenvolvimento, na elaboração de um conhecimento. Então, esse nome, né, investigação e pesquisa no residência pedagógica e no PIBID, produção de conhecimento no âmbito escolar. Então, pensar um pouco nesse sentido de compreender a relação entre universidade, escola, e na construção de investigações e das ações educativas nesse ambiente da escola. Então, reforçar aqui a ideia que o PIBID e o Residência são programas de formação de professores, tanto no sentido da formação inicial e da formação continuada. Então, eu vou passar a palavra para a professora Gislaine, que é a coordenadora do subprojeto de História do Residência Pedagógica. Então, essa mesa, ela está dividida dessa forma, organizada dessa forma. Num primeiro momento, o Residência Pedagógica de História, e num segundo momento, o PIBID de Geografia. Então, a professora Gislaine, mais os residentes, vão apresentar as atividades desenvolvidas pelo subprojeto de História. E nesse segundo momento do PIBID de Geografia, bolsistas, residentes e o supervisor Pablo também vai expor as atividades desenvolvidas aqui até o momento nesses dois programas. Então, passo a palavra aqui para a professora Gislaine e que seja uma excelente mesa com grandes reflexões. Então, obrigada, Paula, cumprimento a todos os membros dessa mesa e os assistentes, né? Eu vou pedir para o Vinícius apresentar a nossa parte da mesa, né? Que vai tratar do subprojeto História do Residência Pedagógica. A gente tem um projeto interno que se chama As Histórias de Vida que a História Ajuda a Criar, formando professores e estudantes no contexto plural da sala de aula. Então, em torno dessa ideia de histórias, múltiplas histórias, é que a gente tentou superar os desafios nesse momento da pandemia, né? Nós fizemos muita coisa durante esses 9 meses. Parecíamos personagens desamparados do filme Paris, Texas, não sei se vocês lembram. Na expectativa dos próximos 15 dias, esperando sempre mais alguns 15 dias para ver que situação teríamos na escola da pandemia, né? Foi muito difícil todo esse processo. Enquanto não chegava o dia de podermos nos encontrar ao vivo e a cores, os residentes, os preceptores e eu, a orientadora, as crianças e jovens na escola, fizemos preparativos. Então, nós ficamos uma boa parte do tempo nos preparativos. Preparamos a volta às aulas, readequação do currículo, algumas leituras associadas à formação. Foi um triste momento, né? Chegou um momento que nós caímos na real. E daí houve, assim, um aceleramento. A pressa foi avassaladora. Alguns projetos em cada escola se efetivaram com a presença de estudantes das escolas no ensino remoto. Remoto é um adjetivo que remete a passado, mas não.
era o momento presente no sistema remoto. Então, gravamos apresentações dos núcleos, vitaminas de história pelo WhatsApp, correções, milhares de correções, dispostas na plataforma do Classroom. Por que não um projeto interdisciplinar? Fizemos esse projeto, ainda com o nome provisório, mas com atividades 1000. Chama-se Museu da Pandemia. Encontros no Meet, Padlets, tentando fazer Lé com Cré. Tudo gravado, depositado na nuvem. Todos um dia poderão acessar? Os alunos estão acessando? Não temos certeza do futuro. Passado distante, presente inacabado, futuro incerto. Como a história que ensinamos, né? Talvez tenhamos compartilhado, Vinícius, acho que você pode passar para o próximo, um processo de construção de saberes da experiência muito próximo daquilo que nos conta La Russa. Uma experiência que se vive como uma viagem, que causa um estranhamento, provoca uma sensação de perigo que, ao nos tocar, nos transforma. Né? Vocês podem ver esse texto do La Roça na tela. E associado a esse movimento de aprender numa experiência perigosa, cumprimos uma das principais funções da disciplina: articular as experiências pessoais de sujeitos históricos em contextos e escalas temporais e espaciais distintas, passado, presente e futuro. Vinícius, passa para outro slide. Desenvolvendo a análise crítica de memórias e mitos de histórias individuais e coletivas, valorizando as fontes e documentos como evidências da história conforme nos orienta Isabel Barca, tentando problematizar o passado, problematizar o presente, compreender o passado no seu contexto e pensar, criar um futuro em perspectiva. Né? Então, esse texto e essa orientação do professor sempre como investigador e a produção do conhecimento histórico em sala de aula com os estudantes. Agora eu vou passar a palavra para o Murilo e depois para o Vinícius e, posteriormente, para a Alessandra. Já vou passar a palavra agora, tá, gente? E eles vão apresentar um pouquinho de cada projeto, né? Eles são os alunos bolsistas residentes. Cada um representa um núcleo. Obrigada. Olá, boa noite, então. Eu sou o Murilo. Pode passar, por favor, Vinícius. Bom, essa é a nossa escola, a EMF João Carlos da Silva Borges, uma escola municipal localizada na zona sul de São Paulo, no bairro de Moema. É uma escola pequena, com aproximadamente 400 estudantes, sendo 250 no ensino fundamental 1, algumas turmas em tempo integral e 150 no fundamental 2. A maioria dos alunos da escola não reside na região, no geral, eles vêm de bairros distantes, normalmente estudam ali por conta da proximidade da escola com o trabalho dos pais, ou por considerarem a escola segura e de boa qualidade educacional. Em razão disso, o perfil socioeconômico dos estudantes varia muito e também destoa da realidade social do bairro de Moema, né? E pode passar, por favor? Durante esse ano de 2020, então, né, e agora de 2021, o ensino ele foi basicamente à distância na escola, com pouca participação presencial dos alunos. E, evidentemente, para nós do Residência, né, isso colocou novos desafios e a necessidade de adequação dos conteúdos para os alunos nesse novo formato. Aqui, então, eu trago um exemplo das atividades que desenvolvemos. Pode passar, por favor, Vinícius.
Trata-se de um vídeo para o Dia da Mulher, em que a gente discute a história da participação feminina no esporte. Eu vou passar só um trechinho para vocês verem. Por favor, Vinícius. Por que é tão diferente? Se a gente olhar historicamente, existiu, choquem-se, uma lei que proibia a prática de esportes por mulheres. Isso aconteceu em 1943. Em 1941, Getúlio Vargas recebeu uma carta de um doutor explicando, né, cientificamente, que as mulheres não tinham a natureza, no corpo das mulheres não comportava essa habilidade de jogar, de praticar esportes. Pela natureza da mulher, ela não servia para praticar esportes. Tiveram até manchetes de que o pé não servia para jogar bola. Pode passar, por favor. Por que é tão diferente? Isso. Outro aspecto importante, então, das atividades que desenvolvemos foram as aulas de enriquecimento temático online, né? Aulas com temas muito variados, uma vez que partiam das próprias necessidades dos alunos, né? Pode passar, por favor, Vinícius. Vemos aí o material utilizado, né, em uma aula sobre o conflito Israel e Palestina, dado que o assunto estava em voga para os estudantes, e no outro slide, pode passar. Também apresentamos aulas que partiam das dificuldades que nós identificávamos entre os alunos, como essa que realizamos exercícios de interpretação de charges da Revolução Francesa com alunos do 7º ano. E pode passar. E o outro aspecto importante foram os convidados que trouxemos para falar para os alunos, né? Para mencionar alguns, quem deu a aula sobre o conflito entre Israel e Palestina, por exemplo, foram 2 especialistas na área, os jornalistas Bruno Uberman e Letícia Sé, como podem se ver nesse registro. Também trouxemos a nossa professora da USP, Gabriela Pellegrino, especialista em História da América Independente, para dar uma aula aos alunos. O professor Daniel Gomes de Carvalho, da Universidade de Brasília, integrante do site Se Liga Nessa História, gravou um vídeo sobre o uso de palavras e conceitos em história também para os alunos, foi algo bem legal, e pode passar. E, bom, o último ponto que eu gostaria de abordar, então, é o trabalho de correções de atividades dos alunos, né, que a gente realizou durante a pandemia. Pode passar? Aqui eu trouxe apenas um exemplo desse trabalho, entre muitos, né? Essa foi uma atividade baseada no texto A Bastilha, a Antiga Prisão Nacional Francesa, de Walter Benjamin, publicado em um programa de rádio direcionado para o público infantil. O interessante desse texto é que o autor realiza uma caracterização simbólica da Bastilha como um edifício utilizado como instrumento do poder e não da justiça, o que permitiu que nós elaborássemos essa atividade buscando que os alunos identificassem em espaços ou monumentos no Brasil atual relações simbólicas de poder. Eu trago, então, 2 respostas interessantes. A primeira cita a estátua do Borba Gato, o que eu devo admitir que hoje, em vista dos últimos acontecimentos e ataques à estátua, ganha quase que um tom premonitório. E a segunda que apreende a mudança de símbolos, né, do antigo presídio do Carandiru para o que o espaço veio a se tornar hoje em dia, né. Então, só para concluir diante disso, como estamos refletindo acerca da produção de conhecimento histórico no contexto da pandemia, eu gostaria de deixar essa reflexão final. A partir das noções mobilizadas pelos alunos e retiradas das correções, nós avançamos em novos desdobramentos ao longo do programa, com ênfase no desenvolvimento daquelas noções apresentadas nas atividades, com foco na capacitação dos alunos dos instrumentos teóricos e práticos necessários à reflexão histórica. Estes desdobramentos fizeram-se presentes nas atividades que realizamos com os alunos e alguns dos quais eu tive, então, a oportunidade e o prazer de apresentar a vocês. E é isso, muito obrigado. Depois dessa fala maravilhosa do Murilo, fica até complicado para mim. Obrigado, Murilo, pela fala. Bom, boa noite a todos, primeiramente. Meu nome é Vinícius, eu sou aluno do 8º semestre de História da USP e eu componho como bolsista na Escola EMF Altino Arantes, que tem como
orientadora a professora Dislaine, como preceptora a professora Débora e representante do núcleo eu. A minha fala vai ser dividida em 2 momentos. O primeiro momento é apresentar questões mais técnicas relativas à escola, para contextualizar melhor, e no segundo momento eu vou passar um vídeo que foi realizado pelos bolsistas, além de mim, contando algumas das atividades, especificamente uma que a gente deu o nome de Museu da Pandemia, no qual a gente realizou uma sequência didática com 2 aulas que estão registradas nesse vídeo, mas ao todo são 4. Bom, a escola está localizada no distrito da Vila Industrial, na subprefeitura da Vila Prudente, e no ano de 2021 ela contabilizou 1.035 alunos matriculados, menos do que o ano de 2020, em decorrência da evasão. Eles estão distribuídos em 3 turnos de funcionamento, abarcando ensino fundamental 1, 2 e o EJA. Então, portanto, são 17 salas com 60 professores, além dos professores de informática e 2 professores de sala de leitura. Então, é uma escola já mais robusta, que também sofreu diversos problemas com relação à pandemia. Outro ponto interessante de mencionar é que entre o ano de 2020 e 2021, ela passou por uma série de reformas. E eu vou trazer algumas fotos. As fotos que estão abaixo são antes da reforma e acima depois. Então, aqui é a fachada central do prédio, que foi todo reformado. Foi construída uma rampa acessível na parte de trás da quadra. As salas também passaram por reformas. A gente vê a mudança do piso, que agora é um piso novo, e também as salas foram adaptadas com lousa branca, com canetão, né, não mais de giz. A entrada lateral da escola também foi reformada. E agora a gente percebe, né, tendo contato com a professora Débora, que ela vai contando mais ou menos o dia a dia dos alunos, e agora que as aulas já voltaram, a gente percebe que esses alunos estão aproveitando desse espaço e estavam com bastante carência, né, falta mesmo da escola. Por último, eu gostaria de comentar uma questão relacionada a questões econômicas mesmo. A escola está localizada numa região de periferia entre a zona leste aqui da cidade de São Paulo e a cidade de São Caetano. Então, uma parte significativa desses alunos tem dificuldade econômica, e a maior parte da comunidade escolar, envolvendo pais desses filhos, né, desses estudantes, trabalham no setor informal. Bom, dito tudo isso, contextualizado a escola, agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo que traz as questões mais práticas da nossa atividade. Olá a todos! Nós somos os bolsistas do Programa de Residência Pedagógica História USP, atuantes no Colégio Altino Arantes, sob supervisão das professoras Débora e Dislaine. Como o projeto teve início no meio da pandemia e das greves dos professores da rede pública, nosso núcleo teve o desafio de pensar práticas pedagógicas que contemplassem a realidade do ensino remoto. Considerando o cenário da greve na Altino Arantes e a demanda do programa para a regência, nosso grupo encabeçou a responsabilidade de iniciar um projeto de acolhimento e ensino de história na Escola Estadual Aristides Greve, onde a professora Débora também é professora. Pensando nas dificuldades enfrentadas pelos alunos após 1 ano e meio afastados do ambiente escolar e das consequências materiais e emocionais provocadas pelo coronavírus, nosso grupo pensou em aplicar oficinas de história voltadas para o acolhimento dos alunos, assim como a conscientização do momento histórico que estamos vivendo e do nosso reconhecimento como agentes nesse cenário. Assim, surgiu o projeto Museu da Pandemia. Atualmente, com o fim da greve, ministramos nossas oficinas nos 2 colégios, contando com a empolgação e participação de professores de diversas disciplinas e vivenciando 2 experiências distintas a cada novo passo. Trataremos agora da aplicação das oficinas que compõem o projeto Museu da Pandemia. A primeira oficina girou em torno do questionamento: o que a história estuda? Registramos a investigação inicial da concepção dos alunos acerca do tema, além de oferecer materiais e incentivar discussões com foco no enriquecimento de suas concepções de história. Por exemplo, articulando as vivências recentes, a possibilidade de pensar o tempo presente como tempo histórico, no qual os alunos também são agentes. E nesse mesmo sentido, chegamos ao conceito de fontes históricas através do cotidiano dos alunos. Na segunda oficina, partimos para o âmbito dos museus. Isso, tendo em vista a estrutura do projeto, mas também, dado que a temática ensejou discussões pertinentes, que se articularam a interesses dos alunos, como os diferentes tipos de museus, as questões de curadoria e conservação, e ainda por cima, permitiu diversificar a ideia de documento histórico já tratada anteriormente. No registro da aula, temos a máscara como objeto que articula a perspectiva do acolhimento do projeto, tendo atenção especial aos interesses pessoais dos alunos, com a ideia de suporte histórico, objeto que estaria em um museu fornecendo uma janela para o tempo presente.
Bom, agora nós vamos apresentar alguns trabalhos realizados pelos alunos nas oficinas. A primeira atividade foi um concurso para a gente decidir o nome do nosso museu. Então, os alunos enviaram diversas sugestões. Em seguida, vamos apresentar um material audiovisual muito interessante, produzido por um de nossos alunos. Ele criou uma história em quadrinhos e, a partir desse material, realizou o vídeo que vamos assistir. O que mais me afetou na pandemia? Em março de 2020, a pandemia chegou ao mundo. Fiquei sabendo dessa notícia pela escola. Depois, meus pais foram comunicados que eu não iria mais à escola. Também fui comunicado de sempre utilizar a máscara e também sempre passar o álcool em gel. Enquanto a pandemia não acabasse e as aulas não voltassem, eu tinha que ter aulas online. Não ir para a escola foi o que mais me afetou na pandemia. Bom, esses são alguns exemplos dos materiais produzidos na primeira oficina. Eles envolvem produção de textos, desenhos, vídeos sobre as mudanças ocorridas durante o período de pandemia. Em seguida, temos alguns exemplos dos materiais da segunda oficina. Também envolvem materiais de diversos formatos. Os alunos se expressaram sobre o que mais afetou eles durante esse período. Por último, nós pedimos para os alunos trazerem fotos de familiares ou pessoas famosas tomando a vacina de Covid. Todos esses materiais farão parte do nosso museu virtual. Chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado. Bom, esse foi um pedacinho, então, das coisas, das atividades que a gente fez. É tão fofinho, tão maravilhoso receber esses alunos, eles produzirem coisas tão bacanas. Bom, a gente vai abrir mais espaço para as perguntas depois. A gente vai adorar que vocês perguntem, então, por favor, perguntem. E agora eu passo a palavra para a Alessandra, que vai ser a nossa última fala. Olá a todos. Alessandra, acho que seu microfone está mutado. Agora sim. Vou recomeçar. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de participar do programa e dessa mesa. Sou a residente Alessandra, representante dos membros do Núcleo 3 do subprojeto. Núcleo esse que, além da nossa orientadora Dislane, que já falou, tem sido guiado e supervisionado pela nossa preceptora, a professora Sara Carolina Bose da Silva Conká. Minha breve apresentação está dividida em duas partes: a apresentação da escola e construção de projetos e material didático voltado aos alunos. Vamos então à apresentação da escola. Como podemos ver, aqui estão algumas fotografias da nossa escola. Essa escola faz parte da rede municipal de ensino e trabalha com todos os alunos do ensino fundamental. Nesse ano, foram atribuídas à professora Sara as turmas dos 8º e 9º anos. Bom, uma questão importante a nosso ver é o topônimo da escola. Atualmente, o nome da escola é EMF General Alcides Gonçalves de Goya. Digo atualmente porque nem sempre foi assim, é óbvio. A história da nossa escola está atrelada ao regime militar, e a sua nomeação é um indicativo disso. Aqui temos um retrato do general. Bom, a nossa escola foi criada em 1971 e foi chamada de Escola Municipal Arpoador. Um mês depois, foi renomeada durante o governo de Paulo Maluf, eleito indiretamente pelo regime democrático vigente. A nomeação fazia parte de uma homenagem à família e ao general Alcides Ettigóin. Existem fortes discussões dentro da comunidade escolar para levar ou não à frente o processo que exige a renomeação da unidade. No entanto, alunos e pais seguem excluídos e às margens desse debate. No decorrer desse segundo semestre de 2021 e durante 2022, pretendemos ir mais a fundo nessa história. Esse será um dos nossos projetos. Quanto à localização, a escola está situada no Jardim Arpoador. Isso quer dizer que a nossa escola faz parte do distrito Raposo Tavares, localizado na zona oeste de São Paulo. Distrito esse que é simplesmente considerado como a região mais periférica da cidade.
Segundo o levantamento feito pelo Mapa da Desigualdade do ano de 2020, nessa região, 44% da população se declara parda ou negra. Aqui vemos um mapa da cidade de São Paulo ressaltando essa área. É o anterior. Agora eu vou falar um pouco sobre nossos discentes. No que é relativo aos educandos, a escola possui 785 alunos, divididos em 26 turmas. Esse quadro de alunos, como vemos no gráfico 1, é composto por 57% de meninas e 43% de meninos. O fato de que há um número tão maior de meninas é um fato que ainda nos intriga. De qualquer modo, a questão de gênero na escola é tratada sempre com muito cuidado. Pode passar, Vinícius. Conforme podemos observar no gráfico 2, etnicamente, 43% dos nossos alunos se autodeclaram como pardos, 16% como negros e 41% como brancos. A escola conta também com uma única aluna estrangeira, de Angola. Do início da pandemia até recentemente, quando os alunos receberam tablets da prefeitura, sob muitas lutas dos docentes, vimos a desigualdade realçada. Os dados étnicos mencionados estão atrelados a uma condição social fragilizada e ficaram ainda mais sobressalentes em muitas frentes da nossa sociedade. Uma dessas frentes, que afetou diretamente a escola, foi a falta de dispositivos eletrônicos de acesso à internet, o que atingiu a imensa maioria desses alunos, que tiveram ainda mais que os outros sua escolaridade prejudicada. De acordo com o gráfico 3, isso significa que 59% dos nossos alunos da escola são afrodescendentes, e podemos ver com clareza um aspecto estrutural de longa duração, como diria o famoso estudioso Fernando Brodel. Ou seja, a escravidão, que persiste sob novos trajes em nossos dias. Pode passar, Vinícius. Vamos findar aqui a apresentação da escola e iniciar a segunda parte dessa fala, que, como mencionei, diz respeito à construção de projetos e produção de materiais didáticos, visando contribuir com a formação dos nossos alunos e alunas. Nós criamos planos de aula, sequências didáticas, vídeos, podcasts, entre outras atividades, como essas que estamos visualizando aqui. Essas, no caso, são sequências didáticas. Sempre estabelecendo uma relação entre passado e presente, considerando as diferentes historicidades. Pode passar, Vinícius. Aqui, por exemplo, temos uma sequência que trata da desigualdade social no contexto da pandemia, a partir de 2 documentos diferentes, uma charge e um excerto de um repente. Ao final, estão exercícios que contemplam a participação ativa dos alunos, levando em conta sua opinião e seu raciocínio. Bom, um dos nossos projetos é o Vitamina de História, cujo nome vem da noção de que a vitamina é algo batido, misturado, rápido e nutriente, e, assim, serve como metáfora para o que almejamos nesse projeto. Nosso objetivo é, e tem sido, ofertar conhecimentos históricos através de aspectos socioculturais e seus significados em determinadas épocas e espaços. As temáticas são previamente selecionadas e não necessariamente possuem relação com os conteúdos do currículo da cidade. A ideia é que os textos sejam disparados todas as sextas-feiras pela professora Sara, ao fim do expediente, sendo uma leitura que anuncia o final de semana. A estética desse projeto foi pensada com a intenção de chamar a atenção dos nossos jovens leitores. Por isso, preza pelo uso da iconografia, como pinturas, fotografias, ilustrações, entre outros tipos de imagem. Aqui nós temos um exemplo de uma vitamina sobre a criação de fotografias no século XIX e alguns outros elementos históricos tratados no texto, como esses que estão listados. Vinícius, pode ir para o próximo? Aqui está outra vitamina sobre a compra de sapatos por escravos alforriados no século XIX, sobretudo no Rio de Janeiro, bem como de sua importância. Posso falar disso mais tarde.
Próximo. Além desse, temos também o projeto Tecnologia e Aprendizagem, Internet, uma aliada no ensino de história, cuja ideia central é acessar os alunos através do uso da linguagem tecnológica, levando em consideração que no mundo contemporâneo, as aprendizagens acontecem por diversas vias que não necessariamente perpassam os bancos escolares. Esse projeto dessa tecnologia se iniciou de forma espontânea e está se adequando conforme as necessidades do ensino remoto. Aqui temos, por exemplo, canais do YouTube, que a gente foi selecionando, a gente coleta e a professora preceptora seleciona, a gente faz essas listas de coleta, ela seleciona e a gente faz uma catalogação com o intuito de passar para os nossos alunos, de passar também para os outros professores da escola, que tenham interesse, e futuramente para outros professores. Próximo. Aqui, um outro exemplo dessa frente, desse projeto das tecnologias, são jogos virtuais. A gente encontrou alguns jogos virtuais e, de forma muito criteriosa, eles foram aceitos pela professora Sara como bons instrumentos para se trabalhar na sala de aula. Esses são 2 exemplos. Próximo. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra, Murilo, Vinícius. Agora passando a palavra para a Paula. Obrigada, Paula. Acho que deu, né? Isso, deu certo. Minutos. Bom, agradeço ao grupo do Residência Pedagógica de História, Dislane, Alessandra, Murilo, Vinícius. Agora, passando aqui a palavra para o Kaique Menezes, estudante de Geografia, representando o grupo do PIB de Geografia. Muito bem, muito boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Kaique, sou do 2º ano da Geografia, participo do PIBID no subprojeto da Geografia desde 2020 e acompanho o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos do Campo Limpo, ou seja, Campo Limpo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as colegas que acabaram de falar da história, também agradecer a toda a organização do evento, a professora Paula e o professor Eduardo Giroto, assim como a professora Andressa Silva. A minha fala é curta, mas eu gostaria de introduzir e contextualizar a discussão que aconteceu no PIBID em conjunto com Residência Pedagógica Geografia, com a presença dos coordenadores dos projetos, as professoras coordenadoras das escolas e todas nós, PIBIdianas e residentes. O nosso entendimento partiu do fato de que, para começarmos a compreender a escola, a sala de aula, as estudantes, principalmente durante essa pandemia, onde entender a escola sem estar lá, vivenciando o espaço escolar e suas dinâmicas, se tornou uma tarefa difícil, seria muito rico olhar a partir de um conceito central e transversal na geografia. Transversal no sentido de que tem expressões e muitas interfaces com o espaço e com as vivências, conceito esse que é o território. Assim, o exercício inicial foi o de nos voltarmos para um referencial teórico comum, e daí discutir as escolas partindo de seus contextos em suas igualdades e diferenciações. O texto escolhido foi o da professora Maria Laura Silveira, O Brasil, Território e Sociedade, no início do século XXI, a história de um livro. Nele, a autora coloca como centralidade na discussão o conceito de território usado. Se vocês me permitem, vou ler uma pequena citação da definição que a autora faz. Por isso, o território usado é tudo aquilo que o constitui materialmente, isto é, as infraestruturas que chamamos sistemas de engenharia, a agricultura, a indústria, o meio construído urbano, as densidades demográficas e técnicas, mas também o que constitui materialmente as ações, normas, leis, cultura, movimentos da população e fluxos de toda ordem, incluindo ideias e dinheiro. Partindo dessa discussão geral, passamos para o compartilhamento da configuração territorial de cada escola, aplicando o conceito de território usado. Para tal, entendemos que o território escolar não é só as escolas cercadas por suas grades, mas os espaços aos quais os estudantes fazem, de fato, uso. Então,
Em nossas conversas surgiram algumas perguntas que fomos respondendo a partir de elementos e memórias sobre o contexto territorial. Como, por exemplo, como os estudantes fazem uso desses territórios? Quais os lugares de consumo? Quais os lugares de vivência? Quais os lugares de lazer? Como esses lugares se relacionam com a escola? E aí, pensando no outro subprojeto da história que está aqui conosco nessa mesa, e na longa relação entre geografia e história, qual é a história desse território? Qual é a história dessa escola, dessa comunidade escolar? Quais são as dinâmicas de poder que lá estão estabelecidas? Como essa escola, essas estudantes, estão relacionadas com o bairro, com a cidade? Como pensar as dinâmicas de centro e periferia a partir da escola? E também, no contexto da pandemia e educação emergencial, qual a relação dessas territorialidades com os centros de mídias, por exemplo? Foi esse um espaço muito rico de socialização de experiências, relações, afetos, atividades, memórias, vivências e reflexões teórico-práticas sobre as escolas, sobre o ensino e sobre a geografia nos territórios. Ao mesmo tempo, nos grupos menores de acompanhamento por escola, nós elaboramos nossas atividades, cada escola com suas especificidades, recontextualizando o conceito de território usado a cada realidade concreta. Em suma, durante a formação do PIBID em meio à pandemia, com todas as suas complexidades, no nosso subprojeto, refletimos coletivamente com conceitos e construções teóricas desde a universidade, mas as entrelaçando profundamente com as vivências das diferentes escolas, em diferentes configurações territoriais, sob plurais olhares de diferentes papéis. Para hoje, nós vamos contar um pouco mais dessas experiências, e para isso, gostaria de passar a palavra agora, primeiro para o Heitor e Pablo, representando a Escola Estadual José Chediak, a Josiane e Giovanni, representando a Escola Estadual Caetano de Campos, e por último, Helena, Raul e Felipe, representando o Seja Campo Limpo, para socializarem um pouco de suas experiências e vivências desenvolvidas durante o programa. É isso, passo a palavra. Boa noite, gente. Tudo bem? Um grande prazer participar aqui dessa mesa, poder contribuir com essa troca de ideias que a gente está fazendo, junto com a história. Como já disse o Kaique, é muito bom, porque essas duas matérias, esses dois campos de atuação têm um vínculo, né, muito grande. Bom, primeira coisa, meu nome é Heitor, sou estudante da Geografia, estou no quarto semestre, perdão. Eu vim aqui fazer um relato das experiências que ocorreram no PIBID da Geografia USP, especificamente na Escola José Chediak. Bom, a escola é localizada no Parque São Lucas, que é na zona leste da cidade de São Paulo. Bom, antes de começar, é válido ressaltar que as análises e relatos que eu vou apresentar aqui são resultantes de uma série de investigações que ocorreram no ano de 2020 e 2021, com a participação ativa dos PIBIdianos e do professor supervisor, o Pablo Chiaroma. Bom, as análises levaram semanas para serem feitas, elas incluíram contribuições de todos os estudantes, que analisamos uma série de assuntos, vinculando a escola com o território, ligando a pandemia com formação de professores. A metodologia que a gente utilizou, né, nessa contextualização do Covid-19, foram reuniões online para manter o distanciamento, leituras teóricas para embasar nossos estudos e análise do centro de mídia, pelo qual eu irei relatar, e a aplicação posterior de uma sequência didática que também vai ser relatada aqui. Bom, primeira coisa, quando a gente pensou na fala que deve ser feita, a gente refletiu muito sobre qual é, e principalmente qual deveria ser, a contribuição da geografia em uma mesa do PIBID, especificamente do José Chediak, né? Bom, nesse contexto, a gente traz aqui a disputa territorial da produção do conhecimento do professor na escola, frente à proposta apresentada pelo governo do estado de São Paulo, através do centro de mídia. A sua falta de territorialidade e vínculo com o aluno, e justamente esse vínculo com o território, que o Kaique estava falando até agora, né? Uma coisa muito importante para a geografia que nós estávamos estudando durante todo esse contexto. Bom, só para dar um passo para trás, dar uma recontextualizada, com o início da Covid-19, em março de 2020, o Brasil teve que buscar estratégias para manter as escolas funcionando. De modo remoto, afinal, as escolas tiveram que ser fechadas para manter o distanciamento social. Nesse contexto, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo criou alguns meios para as aulas continuassem chegando aos estudantes, mesmo com as escolas fechadas. Trata-se de um aplicativo para aulas online que transmite as aulas para mais de 3,5 bilhões de estudantes da rede estadual de São Paulo e pode ser acessado via aparelhos celulares, tablets, computadores, páginas da web. É o Centro de Mídia do Estado de São Paulo, na sigla fica CMSP. Na prática, é a forma como o governo do Estado achou para lidar com a educação durante a pandemia-19 e o distanciamento social, ou pelo menos uma das formas, né? Foi a forma que a gente escolheu, porque, como eu disse, ela tem uma
abordagem muito ampla e faz que a gente tenha que ter uma análise técnica de quais são as consequências dessa utilização desse meio na geografia e na educação como um todo, né? Bom, para a gente começar essa análise, é importante que a gente relembre um pouco da teoria, relembrar, por exemplo, Paulo Freire, do que tange a construção da prática educativa. Isso é, a partir da metodologia que envolve a observação e conecte o estudante com o meio cotidiano no qual ele está inserido. Quando a gente estuda o centro de mídia, reconhecemos que a gente, de logo, que não é isso que ocorre. Por exemplo, uma temática muito relevante para a geografia, muito presente nas aulas da plataforma, é o estudo da paisagem. Uma coisa que todo geógrafo já estudou e todo aluno passa pelo esse estudo. Nas aulas ministradas pelo Centro de Mídia do Estado de São Paulo, vemos professores apresentando imagens e mostrando alguns elementos construtivos dela, como se espera de uma discussão sobre paisagem e território, né? Bom, mas essas imagens, elas são de quais lugares? Fazendo uma análise dessas aulas, percebemos a utilização de um único referencial teórico na construção a respeito do território. Esse referencial geográfico é a capital paulista. E essa mesma situação se repete em várias aulas ministradas de diversos temas de diversas áreas. Isso se faz presente em um problema ainda maior, que está presente no cerne da educação, da concepção educativa neoliberal. Porque, historicamente, nós temos políticas de abstracionismo geográfico, ou seja, a escola e os territórios são pensados igualmente, a ponto que a gente pode ter o mesmo conteúdo sendo ministrado do norte ao sul do Brasil, do Acre à Paraíba, do Tocantins ao Paraná. É uma concepção de educação muito limitada e, consequentemente, muito limitante, né? É uma prática pedagógica que a gente chama de ageográfica. O centro de mídia, que é o objeto de estudo que a gente utilizou, se faz presente na mesma problemática, apenas em uma escala menor, né? Sendo reconhecido em todo o estado de São Paulo, os mesmos conteúdos sendo disseminados por todo o estado, de Santos a Botucatu, de Presidente Prudente ao ABC Paulista, de Franca a Campinas, sem um vínculo direto com o território, sem uma presença efetiva na construção do conhecimento. Bom, de modo geral, é uma realidade que se faz presente, é uma limitação em todo o ensino à distância tem. Não é possível ensinar sem fazer paralelos com a realidade do aluno e com o conhecimento prévio que eles trazem, com suas concepções de vida. Na geografia, isso ainda é mais gritante. Por quê? Porque todo ser humano habita um lugar, todo ser humano pertence a um espaço. E sem utilizar esse espaço na reflexão geográfica, não há geografia. É preciso, portanto, que se reconheça a contextualização dos processos educativos de forma espacial, se pensando em processo educativo que se faça sentido dentro de uma comunidade, dentro de um contexto espacial, para que torne, de fato, uma educação de qualidade socialmente referenciada, onde a gente pode, na verdade, incluir até a ideia de espacialmente referenciada. Bom, o CMSP também é um projeto que vem disputar com o professor no chão da escola, né, naquela realidade. Ao passo que, muitas vezes, essa ferramenta foi utilizada e indicada a ser utilizada como voz do professor na sala de aula, fazendo dele um mero assistente nas aulas que estão sendo transmitidas ali. A disputa que podemos aqui pensar é da produção do conhecimento dentro do território escolar, onde o professor perde a sua autonomia criativa para uma ferramenta que não consegue dar conta das demandas dos sujeitos que estão na escola. Assim, é importante que a gente destaque que os professores que estão lá no chão da escola, na sala de aula, eles não podem permitir que essa ferramenta ocupe seu espaço. Afinal, ela não leva em conta os territórios vividos pelos estudantes e nem tampouco consegue suprir a real necessidade que os sujeitos têm de construir o conhecimento. Bom, é com essa realidade, com essa análise que a gente faz, que a gente foi propor uma sequência didática com os alunos do sexto ano do XEDIA, que você vai ser apresentado agora pelo Pablo. Passa a palavra a ele. Obrigado, gente. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou o professor Pablo, sou o professor supervisor lá na Escola Estadual José Chedia, que então trabalho junto com o Heitor e com os demais bolsistas, né, do programa. E como ele disse, diante dessa análise que nós fizemos sobre o Centro de Mídias e buscando valorizar a produção do conhecimento no âmbito escolar, observando o território e sua potencialidade para a produção de conhecimento, em contraponto ao que é apresentado pelo Centro de Mídias, nós elaboramos coletivamente, né, uma sequência didática, buscando dar visibilidade ao território dos estudantes, né, trazendo elementos do cotidiano. A sequência ela foi realizada via Google Meet. É importante dizer que esse era o lugar, o espaço onde nós podíamos, né, encontrar os estudantes, e nós tínhamos aí essa oportunidade nesse espaço de apresentar essa sequência didática, tendo em vista que nós estávamos distantes, né?
E eu vou contar um pouco, né, como foi o desenvolvimento dessa sequência didática, o que nós conseguimos através dela. Ela foi dividida em 4 aulas, e na primeira aula nós selecionamos uma música para poder começar a falar sobre o conceito de paisagem, tendo em vista que foi isso que nós nos propomos a analisar no Centro de Mídias e, em consequência, propor essa sequência para tentar trazer outras questões que não foram colocadas na análise dessa aula. Então, nós utilizamos a música Vilarejo, da Marisa Monte, e essa música ela vai trazendo uma descrição de uma paisagem bucólica, e a partir daí nós começamos a explorar com os estudantes os elementos, né, o que eles conseguiam identificar dessa música, e eles iam apresentando para nós as informações que eles conseguiam trazer. Na segunda aula, nós fizemos a apresentação do conceito de paisagem, né, trazendo as diferenças de paisagem cultural, paisagem natural. E uma das coisas que nós podemos destacar nessa segunda aula foi que, enquanto nós assistíamos às aulas do Centro de Mídias, na hora de representar a paisagem natural, eles mostraram uma imagem de comunidades indígenas como paisagem natural. E na nossa proposta, nós trouxemos à luz de que isso não é o que realmente acontece. Falamos da intervenção, né, do homem, e que a sociedade indígena fazia intervenções, então aquele espaço é cultural. Ali já existia uma sociedade que estava desenvolvendo, né, se desenvolvendo, tinham todas as suas regras, né, suas transformações, fazendo essa colocação para eles perceberem, claro, que a relação do indígena é diferente da que nós temos com o espaço, mas eles já faziam essas intervenções aí no espaço. Na terceira aula, nós fizemos a busca do território. Já que nós tínhamos falado da paisagem, dos elementos que compõem aquela paisagem, nós apresentamos o território que a escola está inserido e onde a maioria dos estudantes residem. Então, nós fomos pegando imagens, né, da Avenida Anhamelo, das ruas do entorno da escola, e fomos apresentando essas imagens há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e aí íamos apresentando também as imagens atuais, para que eles pudessem fazer, né, essas observações e perceberem que a paisagem está em constante transformação. E era interessante ver que eles iam identificando, né, o território, e eles iam trazendo elementos, contando histórias que ouviam dos avós, dos pais, sobre aquele território. Para a gente poder seguir, né, depois que nós trouxemos essas questões, nós propomos que eles fizessem uma entrevista com os moradores de suas residências que fossem mais velhos, seus avós, seus tios, né, pessoas que estavam ali naquele território antes deles, e para que eles pudessem obter mais informações sobre esse território, sobre as mudanças que aconteciam ali, né, e como essas mudanças naquela paisagem, elas interferiram na vida dos estudantes e dos seus familiares. Foi aí que a gente percebeu que eles ficaram muito empolgados e eles queriam já, eles mesmos, responderem, né, as perguntas. E aí a gente deixou que eles levassem as questões para casa, né, e depois que eles fizeram essas questões, nós nos juntamos e pensamos em uma atividade em que eles pudessem se expressar. Nós percebemos que eles queriam falar, eles tinham vontade de falar sobre o território. E aí nós propomos uma atividade de mapa corporal, né, que é uma metodologia de escuta qualificada, porque a gente acreditava que essa atividade seria muito importante para mobilizar e revelar os conhecimentos sistematizados que a gente já tinha trabalhado em sala, e também poderia proporcionar a compreensão maior das paisagens vividas, né, pelos estudantes, considerando essas transformações que iam acontecendo no espaço e no tempo. Para isso, nós utilizamos a plataforma Jamboard, que era uma plataforma do Google, onde eles conseguem interagir também com a gente, eles conseguem escrever, né, simultaneamente. E o objetivo era esse, interagir com eles, saber o que eles pensavam, né, sobre o que vocês gostam e não gostam no bairro, quais cheiros que vocês gostam e não gostam, o que te faz feliz no seu bairro, o que te faz triste. E aí a gente dividiu a turma em pequenos grupos, né, para que a gente conseguisse ter uma participação maior deles nessa atividade. E em muitos relatos, né, dessa atividade,
a gente percebia, né, que eles sentiam falta, por exemplo, da presença da natureza nos bairros, que a poluição incomodava muito, né? Então, essa atividade foi muito significativa, todos os bolsistas se envolveram muito, os estudantes têm uma relação ainda de afeto com essa atividade. Essa semana, depois deles terem voltado, eles começaram a relembrar, a falar sobre essa atividade, então foi bem significativa, né? Que foi um espaço de fala, onde eles puderam trazer aquilo que eles já haviam compreendido do que nós trabalhamos na sequência didática. Por fim, eu preciso ressaltar aqui que o PIBID ele tem sido essencial para todos nós nesse processo, né? Mesmo à distância, nós temos conseguido vivenciar esses processos educativos, né? Ver os problemas, pensar nas possíveis soluções da escola, né? E sentir, mesmo que de longe, né, o afeto que os estudantes têm, né, para os bolsistas e para comigo, professor. Muito obrigado. Boa noite. A Ju vai apresentar um slide para a gente. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Giovanni, eu sou do 2º ano da Geografia, bolsista PIBID, e junto com a Josiane Lima, a gente está representando a Escola Estadual Caetano de Campos. E a partir do tema da mesa, a gente vai fazer uma breve apresentação para pensarmos os territórios de conhecimento. Pensando no formato de ensino remoto, ficou clara a importância da gente se aproximar dos alunos e entender como funciona aquele espaço e suas complexidades. Assim, foi feito um pequeno vídeo de apresentação dos bolsistas e de voluntários, e que, de fato, resultou numa maior aproximação entre os alunos pibidianos. Queremos ressaltar uma das atividades, que foi a participação da Semana de Ação Mundial de 2021, de forma remota, e para a participação da escola foi encaminhado um pedido pela docente supervisora Fernanda Corrêa aos alunos do Caetano, para que enviasse um pequeno vídeo ressaltando suas opiniões e reflexões sobre o questionamento: que infraestrutura queremos e precisamos? E dessa forma, os alunos do Caetano e um dos representantes dos pibidianos, Rafael Hernandes, expuseram seus raciocínios a fim de articular problemas persistentes e as necessidades que se fazem urgentes de resolução perante tais problemas. Os alunos que compõem o período noturno da escola, na grande maioria, são da EJA, e considerando a faixa etária desses alunos, a localização da escola, as dificuldades encontradas durante o período da pandemia e as discussões abordadas nos encontros do PIBID, analisamos que muitos dos alunos se encontravam em uma situação de vulnerabilidade social, e que isso é a principal causa de evasão escolar. E com a ideia de ajudar esses alunos, a gente desenvolveu uma oficina de empregos, e também pensando na inclusão do público da escola, que é bem diverso, os pibidianos trouxeram diversos tipos de sites de busca de emprego e sites de cursos de capacitação. Sites como Transempregos, o Nurap, o CIEE, por exemplo, foram abordados de uma maneira mais didática e visando a inclusão dos alunos LGBT, imigrante, refugiados, pessoas com deficiência, alunos da terceira idade, entre outros alunos que compõem a EJA. E como observamos juntos a professora a ausência de atividades entregues dos chamados roteiros de estudos, planejamos uma ação direta, chamada Plantões de Dúvidas. A escolha do tema assim, foi pensada de forma a trazer acontecimentos atuais e mantendo a compatibilidade com os temas tratados pela professora Fernanda em sala de aula. Os plantões também tinham a função de sanar dúvidas dos estudantes e auxiliá-los na execução das atividades. Além disso, seria uma forma de manter os alunos interessados nos estudos nesse contexto de pandemia e de ensino remoto. Outro ponto positivo dos plantões é a quebra da impessoalidade e a aproximação entre os bolsistas e os alunos da EJA. Os bolsistas também tinham expectativa de que haveria uma maior quantidade de alunos presentes nesses plantões. Contudo, a média de alunos variava entre 2 e 3, e isso se deve provavelmente à grande porcentagem de falta de acesso à internet, e a maioria dos alunos terem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que dificulta, e também pelos plantões terem ocorrido no final do semestre, quando a quantidade de trabalhos é maior e o período para realizá-los é menor.
Agora eu passo a palavra para a Josiane. Boa noite a todos. Eu sou a Josiane, eu sou aluna do segundo ano da Geografia e eu vou dar continuidade na explicação das nossas atividades. Bom, nós também desenvolvemos a atividade diagnóstica de Geografia e ela foi desenvolvida, né, pensando num processo de aprendizagem que nós sabemos que a escola pública não possui. Infelizmente, nós sabemos dos processos da escola pública, das dificuldades que os alunos da escola pública possuem. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos uma atividade diagnóstica para saber como estava o ensino dos alunos, né? Nós pegamos, enfim, matérias dos anos anteriores, matérias abordadas pela própria professora coordenadora, pegamos imagens, enfim, perguntas didáticas, e fizemos tudo isso no Forms, pensando também, né, nessa falta de acesso à internet que os alunos possuem. E nós desenvolvemos uma atividade muito bacana, tivemos um saldo positivo muito bacana. E é importante, né, trazer análise das respostas, frisando a ideia de que a nota não foi o principal, né? Os alunos responderam, sim, de forma muito didática, teve acertos gigantescos, mas o mais importante mesmo era que nós, bolsistas, tivéssemos o conhecimento do que está acontecendo com o PIBID, né, da situação dos alunos do Caetano. E aí essa atividade, ela serviu para isso, né, para nos aproximar dos alunos e dar essa abordagem, essa aproximação. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre território mapeado. Nós desenvolvemos alguns mapas, e esses mapas vocês podem encontrar no Padlet, né? Pessoal, alguém aí pode jogar no chat para vocês darem uma olhada. Um dos mapas, né, que nós desenvolvemos foi esse mapa, que é a localização dos bolsistas e a escola Caetano de Campos. Esse roxinho aqui, onde nós podemos ver, nessa região central, é a região que está localizada, o Caetano de Campos, e esses pontinhos vermelhos ao redor é a localização dos nossos bolsistas, né? Inclusive, um dos nossos bolsistas, o Giovanni, ele é de Minas Gerais, né? Só não ia caber no nosso mapa, a escala ia ficar um pouco diferenciada, então nós não colocamos. Mas esse mapa serve para nós trazer a ideia do quê? São diversas pessoas, diversos bolsistas, de diversos territórios, todos reunindo seus conhecimentos, suas bagagens, voltado tudo para o centro, né? Porque é o território onde a escola está localizada. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Que cada um com a sua bagagem, cada ação dos alunos na região central. Pode passar. Bom, esse mapa aqui também foi capturado do Google, né? Nós podemos ver ali a Escola Caetano de Campos, bem numa região central. A Escola Caetano de Campos, ela está localizada numa região muito importante, né? Temos ali 2 estações bem próximas, mas aqui para baixo nós temos a Avenida Paulista. É uma região de extrema importância, né? E com base nisso, eu trago uma reflexão para vocês, né? Como compreender a escola partindo de sujeitos subalternizados em relação à infraestrutura que a região central dispõe? Bom, uma reflexão, né? Um tanto quanto instigante. E até porque o Caetano, durante o seu período diurno, ele é uma escola PEI, mas o PIBID atua no período noturno, né, que é onde possui alguns terceiros regulares, e o EJA. E eu trago essa reflexão para vocês porque nós, PIBIdianos, estamos atuando no Caetano como uma forma de resistência, né, porque a escola está passando por alguns processos onde estão tentando fazer o fechamento de algumas salas, e hoje eu vim trazer até um relatório pessoal sobre a importância do EJA. A minha mãe, eu vou tentar não chorar porque é difícil, mas a minha mãe, ela se formou no EJA quando eu tinha 13, 14 anos, e eu entendo pessoalmente a importância do EJA. E entendo como a filha, né, como a pessoa que estava ali do outro lado, vendo o adulto se esforçar, vendo o adulto estudar para adquirir, né, o conhecimento, a formação. E quando eu entrei no Caetano, né, quando eu vi diversos alunos, porque os alunos do Caetano são gigantescos, né, são de diversas etnias, temos alunos russos, alunos em situações de abrigo. Então, quando eu olho para esses alunos, eu vejo a minha mãe, eu vejo um adulto com os problemas que a minha mãe tinha, querendo estudar. Então, nós do PIBID, atuando no Caetano de Campos, estamos atuando como uma forma de resistência, né, porque o EJA, ele é de extrema importância, porque nós sabemos a importância a importância de uma conclusão de grau, né? Nós sabemos a importância do ensino.
E o Caetano está dando isso para a população, ele está dando isso para a população local, né? Então, é de extrema importância. Pode passar. E para concluir, né, a minha fala e a atuação do Caetano, eu vou ler esse poema que foi feito por Jupirã, que é também um das nossas bolsistas do Caetano. Bom, continuar em meio à crise, pensar na educação como luta que se constrói plural, olhar pelas realidades e ansiar por encontros que se fazem aulas, diálogos e vivências. Como não pensar na geografia, quando durante a pandemia, a desigualdade que persegue a educação e cerceia os direitos é a mesma que alimenta o discurso de fechar salas e potencializar as rachaduras do ensino presencial no mundo virtual e remoto. O trabalho educativo é disputa constante, seja no contato, reunião, roteiro de estudo, avaliação e semestre. É atravessada por processos, territórios e sujeitos. A educação sem geografia? Ou geografia sem educação? E assim eu termino a minha fala, deixando essa belíssima conclusão para todos vocês. Obrigada. Agora vamos passar para a Helena. Pode ser, Helena? Boa noite a todas, todos. Primeiro, parabenizar, as apresentações estão muito boas, excelentes apresentações, dá até uma pressãozinha a mais, né? Bom, eu vou apresentar um slide só para convidá-los também a verem o preze que a gente fez do CIEJA, que está um pouquinho mais completo, aqui o tempo é curto, mas, enfim, tá lá no Padlet, né? E aí, quem quiser e puder ir lá dar uma olhada, acho que é bacana. Então, a fala do CIEJA vai ser dividida entre eu, o Raul e o Felipe Dalson, e, enfim, bora lá, então. Vou apresentar rapidinho. Tá dando para ver? Tá sim. Tá sim. Massa, obrigada. Então, no CIEJA, a gente estava em 10 bolsistas, mais a professora Andressa, que foi essencial para o nosso trabalho lá dentro da escola, nossa ponte, né? Nesse começo, a gente teve essa percepção de um distanciamento, né, por conta desse ensino remoto emergencial. A gente está falando, então, do CIEJA Campo Limpo, né, localizando, do CIEJA Campo Limpo, que se localiza lá no Capão Redondo, e nesse momento de pandemia, então, de ensino remoto emergencial, e mesmo que a escola tivesse funcionando presencialmente, a gente, como bolsista, não pode estar presente, né, por conta da crise sanitária que a gente tem vivido. Então, primeiro, essa percepção da distância do chão da escola, né, e aí a gente entende também esse distanciamento como parte do processo de precarização, né, do processo de ensino-aprendizagem, e que acontece na maior parte dos processos educativos, mas que se manifesta de formas diferentes, dependendo do território ao qual uma escola está circunscrito, né, e participa. Então, especialmente no CIEJA Campo Limpo, a chegada dos tablets, que era essa ferramenta que permitia o EAD acontecer, foi mais tarde, né, então essa necessidade de interação e manutenção do vínculo com esses estudantes, e essa dificuldade com o EAD, né? Então, quando a gente está falando de EJA, a gente está falando de alunos que foram excluídos do processo de ensino-aprendizagem no momento adequado, né? Então, todas as questões que estão contidas nesse momento de aprendizagem, né? E as dificuldades de interação virtual. A primeira saída que a gente encontrou foi criar alguns mini grupos de WhatsApp, né? Que teriam um bolsista, um estudante, uma ou um estudante, né, mais a professora Andressa. E aí foi essa forma que a gente encontrou no primeiro momento para estabelecer um contato primeiro com esses estudantes. Então, foi aí justamente nos grupos, nos mini grupos, né, de mediação que a gente participou, que a gente conseguiu observar mais de perto justamente todos esses sujeitos que foram excluídos do processo de ensino-aprendizagem, né? E muito para além da exclusão acontecida nesse processo de ensino, a gente está falando também de sujeitos que foram marginalizados na sociedade.
Então, quando a gente está em um contexto pandêmico, a gente enxerga que muitos deles foram prejudicados por conta do ensino remoto, né? Muitos deles não têm casa própria, muitos deles não têm carteira assinada. Então, a gente justamente está falando de educação de jovens e adultos. E a manutenção do vínculo, que a Helena falou, é essencial para todo o processo educacional como um todo, né? Desde o ensino infantil até mesmo o ensino, até o mesmo ensino de jovens e adultos, e principalmente eles, porque foi lá nos grupos de mediação que a gente teve contato com eles e viu que qualquer coisinha já é suficiente para eles desistirem da escola. Então, todo esse acolhimento, todo esse afeto que o CIEJA traz para com seus estudantes, realizando isso há 23 anos, é fundamental, assim, para eles não desistirem da escola, sabe? Então, depoimentos como a Josi trouxe, assim, são depoimentos que deixam nosso coração quentinho. Então, em todo o processo, assim, a manutenção do vínculo é essencial, porque também é a partir do vínculo afetivo que a gente constrói o conhecimento. Todo conhecimento abarca subjetividades e toda subjetividade abarca relações afetivas, abarca relações de carinho, de acolhimento e tudo isso mais, né? Então, a manutenção do vínculo no CIEJA é perceptível não apenas com os estudantes, mas também com o território, né? Quando ele deixa as portas abertas, quando ele recebe, quando ano passado distribui cesta básica para o pessoal da comunidade. Então, tem tudo uma questão de afeto com o território e com seus alunos. Bom, e aí, né, completando aí a fala da minha companheira Helena e do meu companheiro Dalson, a gente justamente, né, tentando buscar aí alternativas para que a gente conseguisse, né, esse meio de aproximação, de vínculo com eles, a gente pensou, primeiramente, em fazer um formulário que a gente iria encaminhar para os alunos para tentar mapear aonde os estudantes moram, né, quantas conduções eles pegam, quantas horas eles demoram para chegar, se eles vão andando, justamente para tentar entender aonde eles moram e aí sim conseguir entender quem é esse sujeito que a gente está falando, né? Quem é essa pessoa que a gente está tentando se aproximar e dialogar com ela, né? A gente pensou esse formulário, né, primeiramente, assim, com a possível volta das aulas presenciais, né? A gente ainda tinha essa esperança ainda no ano passado, mas a gente acabou entendendo, né, mais para o final do ano, que isso não seria possível, né? Então, a partir disso, a gente adotou outra estratégia, né? Então, conversando muito com a professora Andressa, ela foi muito importante nesse processo, né, para a gente conseguir se inteirar o máximo possível do território que a gente estava lidando, com a escola que a gente estava lidando. Então, esse processo de troca de ideia, né, com a professora e com os bolsistas também foi muito importante, e a gente viu a possibilidade que existia a possibilidade da gente fazer um momento de mediação com os alunos, né? Então, a gente mudou a nossa estratégia, a gente fez um novo formulário, e aí sim a gente só captou apenas os endereços dos alunos, né? Então, a gente buscou captar esses endereços justamente para tentar, como produto final, fazer essa mediação, ou seja, fazer um momento de aula para a gente conseguir, de fato, ter esse contato, mesmo que virtual, com os alunos, né? Então, a gente se baseou primeiramente em tentar produzir uma sequência didática, né? Conseguimos ter esse produto final, para aí sim conseguir discutir com eles questões principais, assim, da geografia, né? Então, primeiro, a gente fez a captação desses endereços, interligamos, né, esse material com um momento de mediação, que a gente pudesse trabalhar essas questões de territorialidade e pertencimento, né? Então, entender como os estudantes eles olham, né, para o território em que eles estão localizados, como esse território vai também influenciar na vida desses estudantes, e também poder ter esse diálogo que vai permitir aí, né, que permitiu, né, os estudantes trazerem referências das territorialidades deles, né, ou seja, das vivências que eles têm ali naquele território, e para além disso também de como eles se localizam, né, na cidade, né. Uma fala que me marcou muito de um estudante chamado Josival lá do CIEJA foi que
ele disse que hoje é um pouco difícil você se localizar na cidade porque ela está em constante mudança, né? Então, às vezes você tem um ponto de referência ali em determinado local e passa algum tempo e aquilo já não existe mais, né? Então, essa constante transformação da cidade é uma coisa que é muito perceptível para eles também, né? Então, a gente buscou... Oi? Mais 2 minutos de apresentação. Então, a gente buscou, né, produzir aí com o produto final, produzir essa cartografia participativa, espacializar esses endereços e definir um ponto em comum que seria o CIEJA, né? Então, dentro dessa sequência, a gente definiu algumas perguntas norteadoras e temos aí como referência, né, determinamos como os pontos de referência dos alunos como a partir da vivência desse território que o Milton Santos vai chamar de território usado, né? Acho que é muito isso também. Então, entender os pontos de referência como a referência de território, né? Então, esse conceito do Milton Santos de território usado é justamente um território que está em construção. Então, ele não está arrematado e ele não é estático, nem cristalizado, assim, né? Então, a construção desse território também por esses alunos, né? Então, quando a gente está falando de perguntas norteadoras, de dialogia enquanto prática educativa, a gente está falando da mobilização de um diálogo entre as referências da vivência cotidiana e esses conceitos do raciocínio geográfico, né, que o Raul pontuou, então, territorialidade, pertencimento e cartografia. Então, entender também que os pontos de referência de alguém que caminha pela cidade provavelmente são diferentes do ponto de referência que aparece no mapa do Google, né? Então, entender esse mapa interno que esses estudantes carregam como âncoras de pertencimento e como essa ancoragem desse território que também constrói a escola, né? Então, gente, para finalizar, a gente conclui que os estudantes, eles têm conhecimento previamente, né? Toda uma vivência com eles e que eles levam para a escola. O nosso papel enquanto iniciantes, né, na carreira docente, não é simplesmente secundarizar o ensino, né? Pegar o conhecimento universitário e aplicar. Não, é justamente uma recontextualização que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa justamente mediar todo o conteúdo, a gente precisa justamente recontextualizar todo o conteúdo para os estudantes e construir junto com eles o conhecimento. Então, como o Raul falou, o estudante basicamente definiu o que é rugosidade numa das nossas aulas. Então, isso é de uma riqueza enorme, né? Então, é justamente isso. Encerro aqui a nossa participação no seminário e passo a palavra aí para a professora Paula. Muito obrigado, viu, gente? Uma boa noite aí para vocês. Bom, agradeço a apresentação aqui do grupo do PIB de Geografia. Está aberto para perguntas. Nós já temos 2 perguntas. A primeira, mas eu quero, antes de trazer essa pergunta, trazer, né, que ouvindo esses 2 grupos conversando, o que a gente percebe é esse entrelaçamento de tempos, espaços, vozes. Em que medida que a gente vê entrelaçamento da resistência com a existência? Então, esses 2 grupos aqui, casando o tempo e espaço, eu acho que a gente consegue ver essa riqueza humana. Então, essa pergunta aqui do Rafael Hernandes, do PIBID, também de Geografia, ele pergunta diretamente para o grupo de História: fiquei com uma dúvida em relação aos alunos, qual o sentimento comum entre eles com a volta de aulas presenciais? Então, essa é uma pergunta que fez no momento que a História estava fazendo a exposição, mas se alguém do Geografia também quiser responder, tiver ter vivenciado algo nesse sentido, né? Então, a pergunta é: qual o sentimento comum entre eles, os alunos, com a volta das aulas presenciais? E o Alan Newton dos Reis pergunta aos colegas da Geografia: a sequência didática foi para qual série? A sequência didática realizada na José Chediak. Vinícius, você acha que você consegue dar um desenho
Porque a turma do Vinícius está trabalhando no híbrido. Isso. Neste momento aí. Pelo que a gente tem percebido com a volta dos alunos para a sala de aula em maior número e com o ensino híbrido um pouquinho antes, é a escola como pilar da vida dessas crianças, desses estudantes. Então, eu acho que a volta traz muita alegria, euforia, e uma coisa curiosa que a professora Débora, né, que é a nossa preceptora do Altino Arantes, ela comentou como os alunos estão mais participativos no sentido de aprender mesmo, justamente por conta desse afastamento. Então, se for definir um sentimento, acho que seria alegria pelo retorno. Embora haja algum receio, né? Também aparece essa questão de receio de algumas famílias, né? E toda uma problemática dentro da escola de manter a segurança, também tem essa tensão, né? Ao lado da alegria, tanto dos professores quanto dos estudantes, né? Porque os professores também, né, criam uma nova energia, né? Acho que é isso. Se alguém quer falar mais. Agora, em relação à pergunta do José Chidiac, da sequência didática, ou até sobre essa pergunta. Vou falar então um pouco. A sequência didática ela foi aplicada com alunos dos sextos anos, né, os anos finais do ensino fundamental aí, mas os sextos anos. Eu tenho vivenciado a volta dos estudantes, né, há algumas semanas já, e como foi dito, né, a gente percebe um misto, né, de emoções assim. Alguns muito assustados porque é a primeira vez que estão chegando na escola, outros muito felizes, né? Porque eles estão em um espaço onde eles podem compartilhar as emoções, não só o conhecimento, porque a gente tem tido nesses dias assim espaço para eles poderem falar sobre tudo. Então, a gente tem visto crianças que querem falar, sabe? É um momento muito delicado, essa questão de todo o cuidado, o uso da máscara, o distanciamento, mas é algo que a gente precisa vivenciar, né? Então, estamos aí enfrentando da forma que a gente pode, né? Acolhendo eles e dando seguimento, assim, mas tem um misto de alegria, né? Expectativas para o que vem aí. Bom, acho que nós não tivemos mais as perguntas, me parece. Quero dizer, nesse momento, né, ouvindo todas essas questões da importância da EJA, do desenvolvimento da produção dos alunos, né, o quanto que a escola é viva, e uma das professoras comentou no chat, né, que a escola é viva, traz essas relações e a importância de modo que a gente observa a elaboração de conhecimento, né? Quando os alunos se reconhecem no mapa, quando os alunos questionam um símbolo ou um geossímbolo, pensando também na geografia, então é de uma grande riqueza. Acho que a gente, se não tiver mais alguma pergunta, eu passo para a professora Karina, agradeço a oportunidade de diálogo, acho que esse diálogo aqui com a história é rica, é rico, né, um diálogo muito forte, significativo, então foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Bom, pessoal, nós fechamos o nosso primeiro dia de mesas com chave de ouro, né? Nós passamos pela discussão das demandas da tecnologia com a primeira mesa de hoje, falamos de território na segunda mesa, de resistência, e eu diria que esta terceira mesa traz para a gente a responsabilidade social que a escola tem, a construção dessa escola e a construção das comunidades. Foi emocionante ouvir vocês falarem, foi emocionante compreender cada vez mais o quanto esses programas são fundamentais para que vocês conheçam as escolas públicas, reconheçam esses espaços e se sintam pertencentes a esses espaços e responsáveis por eles. Então, me emocionei demais com o Museu de História, eu achei fantástico, parabéns, parabéns, parabéns.
A geografia trazendo esse movimento, essa construção, para mim foi muito, muito gratificante. Parabenizo a todos os subprojetos, a este grupo em especial, minha gratidão por essa partilha próxima, por essa partilha afetiva e por essa partilha que nos faz sentir o quanto a educação é importante, o quanto a escola tem um papel central na vida dos estudantes e o quanto nós, professores, somos responsáveis por essa construção. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e aguardamos a todos, todas e todes amanhã para mais 2 mesas muito importantes e um fechamento com alguém que tem essa experiência e essa construção de fazer a organização e coordenação do PIBID na CAPES. Então, gente, tenham uma ótima noite, gratidão por este dia de partilha. Tudo de bom para vocês. Até mais.